Este vídeo, que conta a história do festival Curta Campos do Jordão, hoje reconhecido como o maior encontro de curta-metragistas na região da Mantiqueira, só foi possível graças ao apoio financeiro oferecido através da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, e também através do edital 001 de 2020 da Prefeitura de Campos do Jordão, por meio da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, e também, é claro, através do apoio dos amigos do Cineclube Araucária, que gentilmente ofereceram as imagens que eles registraram e guardaram ao longo desse tempo todo para poder ilustrar essa história que nós vamos contar agora. O Festival Curta Campos do Jordão começou em 2015. Nesse ano, o Cineclube Araucária obteve um prêmio através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado, o PROAC, e com esse dinheiro nós imaginamos vamos conseguir realizar o sonho que já vem desde o comecinho do Cineclube, que era incluir na série de atividades que nós cumprimos aqui na cidade um programa de formação na área do audiovisual. E esse programa seria composto por oficinas, workshops, palestras, cursos, enfim, uma série de atividades de formação destinadas a alunos de ensino médio das escolas públicas na cidade. Bem, tudo começou ali porque essas primeiras oficinas produziram um material que alimentou a programação da primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão. Dali até aqui são 6 anos de funcionamento desse festival, e nesses 6 anos o festival conseguiu vencer um monte de barreiras, ultrapassar limites da cidade, do estado, e hoje conta com milhares de seguidores em todo o território nacional. Bem, voltemos ao Festival Curta Campos do Jordão. Tema deste vídeo. A sua história começou em 2015, como a gente já disse, quando o Cineclube decidiu incorporar à sua rotina de realizações um programa de formação na área da produção audiovisual. Naquela época, o Cineclube já tinha uma parceria estabelecida com a Associação dos Amigos de Campos do Jordão, a AmiCampos, através da qual eu, Cervantes Sobrinho, fui apresentado ao professor Benedito Mariano, que era o diretor da Escola Estadual da Vila Albertina. No nosso primeiro encontro, o professor Mariano encampou a ideia da realização das nossas oficinas de cinema lá na escola. Contratamos então os professores Dimas de Oliveira Júnior e Wagner Sampaio para ministrarem as aulas. 42 alunos participaram dos 2 módulos do curso de cinema em 2015 na Vila Albertina. Deles saíram 6 curtas-metragens, cujos argumentos foram livremente escolhidos pelos próprios alunos. Eles se revezavam nas funções básicas exigidas pela produção, como a redação de roteiros, as pesquisas de informações e imagens de arquivos, as filmagens, incluindo a captação do som, a escolha de trilhas sonoras, a montagem e a finalização. Tudo isso sob a orientação dos professores e também da direção do Cineclube Araucária. Em novembro de 2015, ao final do curso, tínhamos em mãos 6 preciosas obras audiovisuais inteiramente produzidas por jovens estudantes de uma escola pública de Campos do Jordão. Faltava decidir apenas o que fazer com esse valioso material. A primeira sugestão foi marcar uma noite no cinema para exibição em grande estilo de uma sessão especial para os jovens realizadores, os seus familiares e os amigos. Tudo bem, sem problema. O antigo Cineglória, agora conhecido como Espaço Cultural Dr. Além, que graças à resistência da Secretaria de Cultura local continua sendo a única sala de cinema na cidade, estava à nossa disposição. Mas eu sonhava com algo um pouco mais impactante. Então resolvi pedir a alguns amigos realizadores com experiência na produção de curtas-metragens para que cedessem seus filmes recentes a fim de que pudéssemos montar pelo menos 2 sessões a cujo conjunto daríamos o nome de Festival de Curtas. Assim se fez e assim aconteceu a primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2015. E tudo se fez conforme determinam as regras básicas de produção de um festival de cinema. Para compor o corpo de jurados, por exemplo,
convidamos amigos muito queridos, entre eles o cineasta Jefferson D. e a roteirista e produtora Cristiane Arenas. Eles não só aceitaram o convite, como também premiaram os vencedores. O Jefferson e a Cris ficaram tão encantados com o que assistiram que propuseram voltar a campus no ano seguinte para ministrar as nossas oficinas profissionalizantes. Dando tudo certo, a segunda edição do festival estaria garantida para 2016. Desligue o seu celular, a sessão vai começar. Conforme prometido na sessão de encerramento da primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão em 2015 e acertadas as datas de acordo com a agenda dos professores, em julho e em novembro de 2016 aconteceram as nossas novas oficinas de cinema. Desta vez, em função do grande número de inscritos, as aulas de roteiro, cinematografia e montagem aconteceram na sala de projeção do nosso querido Cine Glória, sob a orientação do Jefferson D. e da Cristiane Arenas. Enquanto que no piso superior do espaço cultural, batizado como Complexo Cultural Edmundo Ferreira da Rocha, onde funciona a nossa biblioteca de cinema, aconteceram as aulas de animação, ministradas por Rafael Ervolino. A oficina de animação cuidou da questão prática de produzir um cenário virtual e um personagem para criar a vinheta de abertura do segundo Festival Curta Campos do Jordão, enquanto que as aulas do Jefferson e da Cris foram programadas para cobrir todas as etapas da realização de um filme, desde a formatação da ideia até a finalização, passando pela escrita do roteiro e todo o processo de produção, captação e tratamento de imagens e de som. Apoiados em princípios teóricos universais, Cristiane Arenas cuidou de toda a parte de pré-produção, incluindo as técnicas de elaboração e escrita de roteiro, com atendimento personalizado para cada grupo de alunos, e o Jefferson, por meio de uma técnica de simulação de filmagens, criou todo o processo de captação de imagens, ou seja, decupagem de roteiro, enquadramento, movimentos de câmera, cuidados com o som e toda a nomenclatura usada para identificar cada componente dessas ações. O resultado da oficina de animação foi a produção da vinheta de abertura, como já dissemos. Enquanto que os alunos do Jefferson e da Cris tiveram como resultado a produção de 12 curtas-metragens, entre os quais 8 documentários, 3 ficções e um filme experimental. Esse material foi o miolo do programa oferecido ao público jordanense nas 3 sessões que compuseram a segunda edição do Festival Curta Campos do Jordão. Para abrir cada uma dessas 3 sessões, foram convidados 3 filmes realizados por animadores consagrados como Marcelo Marão, o filme Até a China, Sávio Leite e César Maurício, o filme Macacos Me Mordam, e Marcos Vinícius Vasconcelos no filme Pintas. Isso porque julgamos oportuno, naquele momento, colocar os novos cineastas jordanenses em contato com importantes produções premiadas em outras regiões e até em outros países. Foi também quando instituímos o Prêmio Araucária de Cinema, hoje um troféu bastante cobiçado entre os curta-metragistas de todo o Brasil. Como desdobramento para além dos limites locais, alguns acontecimentos merecem ser registrados para que não se tenha dúvida quanto à importância da realização do Festival Curta Campos do Jordão. Não apenas para os novos cineastas jordanenses, mas também para a projeção da cultura local além das fronteiras regionais. Senão, citemos alguns bons exemplos. Primeiro, alguns curtas produzidos a partir das nossas oficinas foram selecionados e premiados em outros festivais nacionais. É o caso, por exemplo, de Pé na Tábua e Theo e Tobias, ambos de Lucila Nejar, e que foram selecionados e exibidos com destaque em 2 importantes festivais, o Cinefest Amazônia, que aconteceu em Boa Vista, e o Cine Tamoio, Festival de Cinema de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Segundo, A Construção da Arte, um documentário que eu fiz sobre a obra do artista plástico Reinaldo Cares, e novamente Theo e Tobias, foram selecionados para o Festival Cine Inclusão, realizado pelo Instituto Unibis Cultural em São Paulo. Metanoia, um filme experimental de Renan Rizzo, foi exibido em mais de 100 municípios brasileiros no Festival do Filme Livre, realizado na época pelo extinto Ministério da Cultura. Teresa Carvalho, realizadora de Cirandas e Trilhos, concorreu com esse filme e ganhou uma bolsa para estudar cinema em Portugal.
Foram fatos como estes que nos estimularam a continuar com o programa de formação em audiovisual no ano seguinte. Afinal, a programação do Festival Curta Campos do Jordão, em 2017, seria abastecida pelos filmes produzidos a partir do nosso programa profissionalizante. Durante todo o ano de 2017, de março a novembro, com um número cada vez maior de frequentadores, conseguimos manter a regularidade dos nossos encontros Fazer Cinema. Apoiados no material que nasceu da criatividade dos participantes e também em leituras sugeridas durante as aulas do curso de cinema que eu fui fazer na Academia Internacional em São Paulo, além do produto audiovisual extraído do livro Cinema Primeiro Filme, que nos foi gentilmente cedido pelo professor e cineasta gaúcho Carlos Gerbasi, e em mais 2 livros de iniciação ao processo de produção cinematográfica que eu traduzi e transformei por minha conta e risco em arquivos PowerPoint que foram lidos, relidos, discutidos nas nossas reuniões de estudos, desenvolvemos alguns projetos para a realização dos nossos curtas que seriam exibidos na 3ª edição do festival, em dezembro daquele ano. Além disso, para a criação de novas histórias que nos nossos encontros seriam transformadas em roteiros de cinema, estabelecemos uma parceria com a Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, que acabara de ser criada por iniciativa do escritor e secretário de Cultura Benilson Toniolo. Propusemos então um concurso de contos entre os integrantes desse novo braço da Academia de Letras. A ideia foi bem recebida por todos os envolvidos, e esse concurso teve como resultado a produção de 23 autênticas obras literárias. O passo seguinte foi transpor para a tela, no formato de obras audiovisuais, as histórias contidas nos 3 contos vencedores. Esse foi não apenas um excelente exercício para os cineastas em formação, mas também para os jovens escritores. E para que se tenha uma ideia da qualidade do material produzido, os 23 contos participantes do concurso foram reunidos em um livro que recebeu o nome de Cinema e Literatura e que está disponível para quem quiser conhecer na Biblioteca de Cinema do Cineclube Araucária. Bem, o resultado dessa maratona cultural que recebeu o nome de Encontros Fazer Cinema foi a produção de 11 curtas-metragens, sendo 3 documentários, 4 ficções, 2 animações e 2 experimentais, que foram exibidos e premiados no 3º Festival Curta Campos do Jordão. O desdobramento positivo dessa empreitada foi a seleção e a exibição de alguns desses filmes em outros festivais brasileiros, com alguns deles chegando a concorrer a prêmios de destaque, como por exemplo, primeiro, A Redenção de Lúcio, baseado no conto homônimo de Isabela Beatriz Vicente, foi indicado ao prêmio de melhor curta de ficção regional no Festival de Jacareí, no Vale do Paraíba, depois de ter sido escolhido pelo público como o melhor curta jordanense de 2017. Segundo, Pedro e o Livro concorreu ao prêmio de melhor figurino no Festival Cinefest Tamoio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Terceiro, O Curioso, meu curta de conclusão do curso de cinema da Academia Internacional, foi selecionado para o Cine Amazônia em Porto Velho e depois teve os seus direitos comprados para exibição na plataforma cearense Escape Cine, também em 2017. Quarto, As Moiras, animação de Malu Galvão, também foi selecionado para o 3º Cinefest Tamoio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quinto, A Mansão de Seda Azul, baseado no conto homônimo de Naiane Rocha, da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, foi eleito pelo júri oficial do 3º FCCJ como o melhor curta jordanense de 2017. Quem cresceu até esse ponto não pode pensar em parar, certo? Em 2018, embora contássemos com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura e do Convention Bureau de Campos do Jordão e região, o Cineclube Araucária continuava sem recursos financeiros provenientes de patrocínio ou de qualquer outra fonte oficial. Mesmo assim, seguimos com as sessões de cinema, palestras, debates e também com os nossos encontros Fazer Cinema, que aconteciam regularmente 2 vezes por mês na sala de projeção do antigo Cine Glória. Além das nossas reuniões de estudo sobre a arte da criação e produção audiovisual, conseguimos trazer também para o centro das nossas conversas o consagrado cineasta e compositor de trilhas musicais para o cinema, Beto Estrada, que voluntariamente nos ofereceu o workshop O Som em Cena,
Uma verdadeira aula magna sobre a importância e os cuidados que se deve ter na adequação das trilhas sonoras como elemento fundamental para o perfeito acabamento de uma obra cinematográfica. Além dessa importante contribuição do Beto Estrada para a formação dos jovens cineastas jordanenses, tivemos ainda a presença da produtora, especialista em distribuição de filmes nas plataformas virtuais, Renata Ishiyama, que também, de forma voluntária, promoveu na biblioteca do Cineclube um bate-papo com cineastas e produtores, tendo como tema a distribuição de filmes nesse novo segmento do mercado audiovisual. Naquele momento, um novo horizonte se abria para a difusão da produção audiovisual jordanense. Bem, apesar da escassez do famoso papel moeda, decidimos produzir a 4ª edição do Festival Curta Campos do Jordão como uma ação entre amigos. Muitos entraram com o trabalho, outros com algum aporte financeiro, a Secretaria de Cultura local com a cessão do espaço e de alguns funcionários, o Convention Bureau com as hospedagens dos jurados, palestrantes, oficineiros e jornalistas convidados, e muitos amigos ajudaram na divulgação. Unidas todas essas forças, resolvemos meter a cara. Agora com um novo e grande desafio pela frente. Em 2018, foi quando decidimos abrir as portas do FCCJ para o Brasil inteiro. Realizadores de todo o território nacional poderiam inscrever seus filmes através do site fccj.com.br, uma página criada exclusivamente para a comunicação do festival com o resto do mundo. Ali, o produtor ou realizador interessado assinava uma espécie de contrato com o festival clicando no de acordo com os termos do regulamento, preenchia o formulário de inscrição e fornecia o link para o visionamento do filme pela equipe de curadoria. No período de menos de um mês de inscrições abertas, recebemos 444 filmes, originários de 23 estados. 56 curtas-metragens foram selecionados para concorrer ao Prêmio Araucária de Cinema em 2018, entre eles 8 produções jordanenses. Como comprovação da importância que o Festival Curta Campos do Jordão assumiu no cenário da produção audiovisual nacional e em função da presença de realizadores de outras localidades como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Pernambuco, o FCCJ foi convidado a apresentar a sessão dos seus curtas vencedores em eventos realizados em outras localidades, como por exemplo o Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba e na Universidade Católica de Pernambuco, sempre com sessões muito concorridas e seguidas de debates. E mais uma vez lá estava a produção audiovisual jordanense saindo fora do quintal de casa para dialogar com o mundo. Logo no início de 2019, o Cineclube Araucária foi convidado a dar uma oficina de cinema para um grupo de idosos. O Grão, como foi batizado pelos próprios integrantes, é um grupo de ex-alunos da Faculdade da Terceira Idade que até o final da década de 1990 existiu aqui em Campos do Jordão, mantida pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Quando a instituição decidiu extinguir a faculdade, um grupo remanescente de alunos extremamente ativos resolveu manter a regularidade das suas reuniões em uma sala cedida pela Biblioteca Municipal. E lá fomos nós, eu, o Sérgio Sachs, a Malu Galvão, a Lucila Nejar, esmiuçar com o grupo todo o processo de realização de um filme, desde a concepção da ideia até a sua finalização na ilha de edição, além da promoção do lançamento do filme para o público. Em 2 meses de encontros semanais, conseguimos realizar um documentário contando a história do próprio grupo e da sua atuação na sociedade. Feito e aprovado pelos participantes, o filme já tinha lugar garantido na programação do 5º Festival Curta Campos do Jordão. Desde as primeiras conversas sobre a realização da 5ª edição do festival, que aconteceu em outubro de 2019, para mostrar que a produção audiovisual jordanense vai muito além daquele retângulo luminoso projetado na tela do espaço cultural, a organização do festival resolveu introduzir algumas novidades na programação. Primeiro,
o Cinema Peregrino, que levou a sessão dos curtas vencedores da edição anterior para 3 municípios da região, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba, além de 4 associações de bairros de Campos do Jordão, Santa Cruz, Vila Sodipe, Monte Carlo e Vila Santo Antônio. Além disso, ainda em 2019, o festival promoveu uma ação ecológica com a distribuição de mudas de árvores nativas da região, culminando com uma tarde de plantio dessas mudas no Parque da Lagoinha, em Campos do Jordão. Essa ação contou com a presença e o apadrinhamento da atriz Clarice Abujanra, que também foi homenageada na noite de encerramento daquela edição do festival. O programa de formação em audiovisual do 5º Festival foi contemplado com 2 importantes oficinas. A primeira, denominada Cinema de Bolso, ministrada pelas cineastas Naná Prudêncio e Nina Vieira, sócias das Alica Produções, que teve como resultado a realização do curta 160 toneladas, sobre o processamento de material reciclável em Campos do Jordão. A segunda foi a oficina ministrada pela visagista Sônia Uchiyama sobre figurinos para o cinema. A pessoa vê, tarará, mas quando você traz um negócio mais físico, a coisa muda. Bem, em 2019 as portas do FCCJ continuaram escancaradas para curta-metragistas de todo o Brasil. As inscrições para essa 5ª edição foram abertas no site fccj.com.br e mais uma vez o número de curtas inscritos ultrapassou a casa dos 400 filmes, provenientes de todos os estados brasileiros, distribuídos nas categorias documentário, ficção, animação, experimental e regional. Agora a produção audiovisual jordanense já estava capacitada a concorrer em pé de igualdade com o trabalho de realizadores de todo o Vale do Paraíba, do litoral norte de São Paulo e, evidentemente, dos demais municípios da Mantiqueira. Como desdobramento positivo para o desenvolvimento da produção audiovisual de Campos do Jordão, temos que 2 dos 5 filmes jordanenses exibidos nesse festival levaram o Prêmio Araucária de Cinema em 2019, tanto pela escolha do júri oficial quanto pelo voto do público. E mais importante ainda, a ideia de estender a atividade de formação em audiovisual para a terceira idade foi selecionada para fazer parte do programa de oficinas promovido pelo Museu da Imagem e do Som no estado de São Paulo, em 2020 e 2021. Mas o desafio maior veio em 2020. Uma pandemia abateu-se sobre nós. E para que o Festival Curta Campos do Jordão não sofresse solução de continuidade, fomos obrigados a repensar o formato de todo o festival. Mas essa é uma outra história que fica para o próximo bloco. Prêmio Araucária de Cinema, 6º Festival Curta Campos do Jordão. Eu sou Paulo Gomes, do Cineclube Araucária e do Festival Curta Campos do Jordão. Eu vim aqui para convidar vocês para assistir todo o festival online gratuito pelo site do festival. Além disso, no site, a partir de hoje, oficina de cinema, 4 módulos, com o cineasta Ralph Fredericks. Viva o cinema brasileiro, curta! Finalmente chegou o momento mais esperado da 6ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. A revelação dos vencedores do Prêmio Araucária de Cinema 2020 nas suas diversas categorias. Isso acontece através da plataforma Google Meet neste domingo 25 de outubro a partir das 19 horas. O link de acesso está disponível aqui nesta chamada e também nas redes sociais do Cineclube Araucária de Campos do Jordão. Esteja conosco para celebrar o cinema nacional e saber quais são os melhores curtas-metragens brasileiros deste pandêmico ano de 2020.
O júri oficial do 6º Festival Curta Campos do Jordão, composto por Vitor Fisch, Beth Safreire, Tete Matos, Beto Salgado e Clarissa Kushner, elegeu os melhores curtas nacionais nas categorias documentário, ficção, experimental, animação e regional, além de também premiar o melhor diretor e o melhor roteiro original. O público elegeu pelo voto direto, direito sincero secreto, os melhores curtas regional e nacional. Como desdobramento dessa 6ª edição, o fato mais impactante foi a constatação de que uma boa parte dos filmes que concorreram ao Prêmio Araucária de Cinema em 2020 não havia sido realizado nas capitais dos estados de origem, e sim nas cidades do interior de cada uma dessas unidades da federação. Isso certamente demonstra que o festival produzido em Campos do Jordão alcança maior penetração nacional a cada edição. Essa afirmativa se confirma pelo aumento significativo do público que não apenas assistiu às sessões, mas também votou nos filmes de sua preferência. Essas informações traduzidas em números significam uma quantidade de público contabilizado pelo número de acessos às sessões do festival, que ultrapassou a casa dos 6.000 espectadores. Essa cifra, provavelmente, nós não teríamos alcançado se o festival tivesse acontecido no formato presencial. Vale também registrar a importância do apoio da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura e do Convention Bureau de Campos do Jordão e região para que a produção audiovisual continue viva e influente para os futuros cineastas jordanenses. Antes de finalizar esse depoimento, eu quero deixar registrado aqui um forte abraço de agradecimento a todos os que colaboraram de algum modo com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço para o sucesso dessa iniciativa do Cineclube Araucária, essa entidade da qual eu tenho a honra e o orgulho de estar à frente desde a sua fundação, há exatos 10 anos. Muito obrigado a todos.